Ainda falando sobre a musculatura de membros inferiores, a gente já citou o quadril, já citamos a musculatura da coxa, agora a gente vai citar também a musculatura da perna. Na perna a gente vai dividir ela em região anterior, região medial e a posterior da perna. Na região anterior da perna, a gente vai conseguir fazer a divisão da musculatura da perna olhando sempre como um ponto de referência a tíbia, que é o osso que aparece proeminente na parte anterior da perna. Então, a tíbia fica como ponto de origem para a gente. Na região anterior da tíbia, a gente vai estar trabalhando com o tibial anterior e a musculatura que são extensores longos dos dedos e os extensores longos do hálux. Lembrando que o hálux é a nomenclatura dada para o dedão, tá? Então, o dedão do pé chama-se hálux. E a musculatura que a gente trabalha anteriormente na perna são os extensores longos do hálux, dos dedos e o tibial anterior. Sendo que para facilitar a nossa visualização da musculatura, quando a gente faz a palpação na região anterior da perna, a gente encontra essa protuberância aqui, que é o osso da tíbia. Então, a tíbia vai ser o nosso marco para a gente conseguir fazer a localização dos músculos da perna. Na porção mais lateral, que a gente trabalha na perna, a gente pode estar citando a musculatura dos fibulares. São 3 fibulares. São considerados esses nomes a musculatura fibular porque ela se encontra próxima ou à frente à fíbula, que é o outro osso que compõe a perna. Então, os fibulares, a gente tem o fibular longo, o fibular curto e o fibular terceiro. Eles compõem a região lateral da perna. Então, se eu tenho a tíbia no centro, ao lado dela eu tenho a musculatura tibial anterior e os extensores dos dedos, tanto dos dedos quanto os extensores longos do hálux. Então, tibial anterior, extensores longos dos dedos e os extensores longos do hálux. Já na região medial, que fica do outro lado da tíbia, a gente vai ter os fibulares. Então, vou ter o fibular maior, o fibular menor e o fibular terceiro. Para a gente conseguir fazer a liberação miofascial dessa região, assim como a gente trabalhou na região superior, que é a região de coxa, a gente vai partir pelo mesmo princípio. Lembrando que no centro eu tenho uma protuberância, eu tenho um osso aqui, então a gente vai trabalhar paralelo a esse osso. Eu vou posicionar as minhas mãos, faço uma pressão positiva e vou subindo paralelamente ao osso da tíbia, fazendo pressão em direção à região do joelho. Faço esse movimento com pressão profundo por 2 minutos. Posso trabalhar com os dedos, os punhos fechados, sempre respeitando o limite ósseo aqui que a gente tem muito próximo à região. Posso encontrar o melhor instrumento para poder trabalhar nessas regiões. Então, se aqui no meio eu tenho um osso, do lado de cá, o que melhor se encaixa nesse caminho pode ser essa região do gancho. Vou fazendo a esfoliação, a raspagem da região muscular aqui da região. Pressão positiva e vou raspando até chegar próximo ao osso, ou deslizamento profundo da musculatura. Lembrando que aqui é o tibial anterior e os extensores longos dos dedos. Fiz esse movimento anterior, faço o mesmo movimento na região lateral. Pressão profunda, movimento lento. Ou estabilizo a região articular e vou fazendo uma leve raspagem dos fibulares aqui na região medial. Fiz essa liberação com o instrumento, posso aplicar um pouco de óleo e fazer a liberação com a pressão negativa com a ventosa. Nesse caso, como é uma região de musculatura muito pequena, eu vou pegar a ventosa que tem a boca menor. Vira a perna um pouquinho para o lado, Mari, só para a gente relaxar o joelho. Isso, só para a gente conseguir fazer a sucção aqui da região.
Estabilizo a região articular e vou fazendo um movimento deslizante dos fibulares ou movimento deslizante do tibial anterior. Finalizei a ventosa, eu também posso entrar com o aparelho. Lembrando que não é para pôr força, é somente encostar próximo à pele, que o instrumento só vai trazer para a gente uma vibração do local. É uma região com uma musculatura um pouco mais fina, então a gente tem um osso muito elevado aqui na frente, então tem que tomar muito cuidado para poder trabalhar com esse instrumento. Somente encosta. Sobe e desce no sentido das fibras. Além da liberação miofascial que a gente pode estar fazendo instrumental, junto com a manual, a gente pode pedir para o nosso paciente fazer um trabalho de movimento. Deixa a perna esticada, Mari, e você vai movimentar o pé para cima e para baixo. Então, vai movimentando e eu vou fazendo um movimento em seguida para trabalhar a liberação desses músculos. Sobe, desce o pé e eu vou deslizando. Isso, aqui a gente consegue trabalhar o músculo um pouquinho mais profundo. Já na região posterior, a gente vai citar, são vários músculos também, mas a gente vai citar os principais. Mais superficialmente, que é o que a gente consegue palpar com mais facilidade, a gente tem o gastrocnêmio. O gastrocnêmio é o maior músculo que a gente encontra na panturrilha, que é a famosa panturrilha. Abaixo dele a gente tem o sóleo. Mais lateralizado também a gente consegue estar trabalhando com o sóleo. Abaixo do gastrocnêmio, mais lateralizado. E abaixo dele a gente consegue estar trabalhando também com os flexores. Nesse caso, os flexores longos dos dedos e o flexor longo do hálux. Lembrando que esses dois flexores, eles fazem um cruzamento entre si. Quando eles se aproximam do tendão de Aquiles, a gente tem um cruzamento. Então, os flexores longos dos dedos, eles se encontram numa porção e do hálux eles se encontram na outra. Chegando próximo ao tendão de Aquiles, eles se cruzam para poder inervar cada um, respectivamente, os dedos e o hálux. A gente vai estar trabalhando com os principais músculos, lembrando que a gente tem mais de 650 músculos espalhados pelo corpo, então a gente está estudando os principais. Na região de perna, a gente vai estar fazendo a liberação do gastrocnêmio, do sóleo e do tendão de Aquiles. Então, para ficar fácil a visualização, a gente consegue manipular o tendão aqui por baixo. Então, a gente vem apertando essa região de tendão até a gente conseguir sentir a musculatura. Então, a gente sabe que na maior porção da perna, a gente vai estar trabalhando com o gastrocnêmio. Aqui, ele vai se afunilando e vai formando o tendão de Aquiles. Então, a gente também consegue fazer uma liberação nessa porção. Um pouquinho abaixo, lateralzinho a ele, a gente tem o sóleo. Então, quando a gente trabalha com uma pressão mais profunda da musculatura, a gente consegue estar atingindo tanto o sóleo quanto o gastrocnêmio, que ele tem, na verdade, no centro dele tem uma divisão aqui, que inclusive quando a gente consegue passar o dedo, deslizar o dedo, a gente consegue perceber essa divisão, essas duas porções que tem o gastrocnêmio. Então, a gente pode começar na região inferior, subindo com pressão positiva, em linha reta. A hora que a gente começa a encontrar a musculatura do gastrocnêmio, a gente pode estar entrando com os polegares aqui também, para trabalhar entre as fibras musculares do gastrocnêmio. Além de trabalhar o centro dele, a gente também pode estar trabalhando a superfície dele. Então, gastrocnêmio, a gente consegue estar trabalhando com as pontas dos dedos, o meu antebraço. Posso estar trabalhando com movimento, então eu vou fazendo a elevação e abaixando a perna dela. Eu faço o encurtamento e depois o alongamento da musculatura quando eu realizo esse movimento. Posso liberar o gastrocnêmio também com o bastão. Lembrando que eu não estou pondo força, é somente o peso do meu corpo.
e a pressão do instrumento sobre a pele. Posso estar trabalhando com a raspagem do músculo, faço estabilização da região articular e vou raspando as fibras do local para aumentar a circulação sanguínea. Posso fazer a raspagem do sóleo e gastrocnêmio aqui na região de panturrilha. E na região mais inferior aqui, próxima ao pé, a gente também consegue estar trabalhando com liberação do tendão de Aquiles com o gancho. Então, eu encaixo o gancho aqui na região e vou fazendo essa raspagem. De cima para baixo, de baixo para cima. Percebam que o gancho, ele dá quase o formato da panturrilha. Também é um outro instrumento que eu poderia estar desenvolvendo essa técnica. Mas ele é mais indicado aqui para a região de tendão. Então, a gente vai fazendo a raspagem do tendão para fazer a soltura, aumentar a elasticidade do local e a irrigação do sangue também. Então, automaticamente a gente vai gerando uma inflamação no local. Quando a gente faz essa raspagem, justamente para o sistema circulatório fazer o trabalho dele, que são as trocas gasosas. Então, a gente tira, além de tirar as contraturas da região, a gente aumenta a circulação sanguínea, que também já vai fazer a oxigenação celular e a liberação de toxinas. Posso fazer a liberação manual com o instrumento, com a ventosa deslizante. Não preciso colocar muito creme ou muito óleo na paciente, porque senão eu também perco um pouco da superfície de contato. É só o suficiente para conseguir fazer o movimento de deslizamento da ventosa. Posso trabalhar em toda a porção do músculo, como eu posso estar trabalhando também com a ventosa parada. Depois que a ventosa fez o trabalho dela, a gente pode entrar com a vibração. Lembrando que a gente tem um tendão aqui, então muito cuidado na hora de usar esse instrumento. Só encosta e deixa ele fazer o trabalho de vibração do local. Ela também acaba trazendo um relaxamento muscular.